Estabilidade da gestante. Você provavelmente sabe que a gestante tem assegurada a sua permanência no emprego até que termine a sua estabilidade. Mas muita gente confunde a estabilidade da gestante com licença maternidade, são coisas diferentes. Você sabe quais são as implicações da estabilidade da gestante? Sabe quando ela adquire? Sempre a gestante vai ter direito à estabilidade independente do tipo de contrato de trabalho? E a mãe ou o pai que adota um filho, eles têm direito à estabilidade? E se a mãe morrer no curso do período da estabilidade, o que acontece? Gente, estabilidade é um dos temas mais cobrados no OAB, isso já caiu mais de 27 vezes. E a estabilidade da gestante dentro do tema estabilidades é disparado o tema mais cobrado dentro de estabilidades. Quer saber tudo isso? Vem comigo! Vamos começar diferenciando a estabilidade da licença maternidade. São coisas diferentes. Cuidado para não confundir anos-luz com bumbum de vagalume. Vamos lá. A licença maternidade é um benefício previdenciário. A empregada, ela sai de licença maternidade, ela se afasta do emprego por 120 dias, em regra, ou em algumas empresas esse período é estendido, mas em regra por 120 dias e continua recebendo seu salário sem ir trabalhar. Ela fica afastada por um benefício previdenciário. A estabilidade da gestante não é um benefício previdenciário, é uma estabilidade, é um limite ao direito potestativo do empregador de dispensar essa funcionária. Ele não pode demitir a empregada que é estável provisoriamente enquanto durar a estabilidade da gestante. E a estabilidade da gestante é tratada principalmente no artigo 10, inciso 2, a linha B do ADCT e também na súmula 244 do TST. Esses dois dispositivos são de leitura obrigatória, são os mais importantes quando a gente fala em estabilidade da gestante. Não deixem de estudar. Primeira coisa, de acordo com o artigo 10, inciso 2, a linha B do ADCT, a gestante adquire a estabilidade no emprego da confirmação da gravidez até 5 meses após o parto. Primeira coisa, o prazo você precisa memorizar. De quanto tempo a estabilidade da gestante? Da confirmação da gravidez até 5 meses após o parto. Da confirmação da gravidez até 5 meses após o parto, essa empregada só pode ser dispensada se ela cometeu uma falta grave. Segunda questão. O que é a confirmação da gravidez? É quando a gestante faz o exame, pega o exame confirmando a gravidez? Não. A confirmação da gravidez é o momento da concepção, ou seja, quando junta o espermatozoide com o óvulo. Ali a mulher engravidou, ela tem estabilidade, mesmo que ela não saiba. Ela engravidou, ela adquiriu a estabilidade. Não é preciso que o empregador saiba, não é preciso que ela saiba. O que conta o marco inicial da estabilidade da gestante é a concepção. E vai da concepção até 5 meses após o parto. Ah, o filho nasceu prematuro. Não tem problema. Conta 5 meses após o parto. Se ele nasceu de 7 meses, ela não vai ter os 14 meses de estabilidade. Ela vai ter os 7 meses da gestação, mais 5 meses, ela vai ter 12 meses de estabilidade. Então, muita atenção. Da confirmação da gravidez, que é a concepção, até 5 meses após o parto. Mas o empregador, quando dispensou essa gestante, ele não sabia do estado gravídico em que essa empregada se encontrava. Ele é responsabilizado por isso? Gente, a súmula 244, item 1, acaba com essa discussão. Ela estabelece que, independente do conhecimento do empregador, mesmo que ele desconheça o estado gravídico da empregada, ele é obrigado a indenizar pelo período estabilitário. O que importa é o momento da concepção. Se o momento da concepção ocorreu durante o contrato de trabalho, essa empregada adquire estabilidade, pouco importando o conhecimento do empregador acerca dessa gestação no momento da demissão. O próprio STF, já num tema de repercussão geral que a gente vai falar mais para frente, também deixou bem claro que não importa o conhecimento da gravidez no momento da dispensa. O que importa é se a concepção ocorreu durante o contrato de trabalho. Mesmo que o empregador tenha dispensado essa funcionária sem saber que ela estava grávida, ela adquire a estabilidade, tem direito à reintegração ou à indenização. Está lá na súmula 244, item 1. E aí surge um questionamento. Para o empregador não ser pego de surpresa ao dispensar uma empregada e depois descobrir que ela estava grávida, o empregador ele pode, no ato da dispensa, exigir um exame de gravidez da empregada? Essa pergunta não tem uma resposta fácil.
O artigo 377-A da CLT estabelece expressamente que é vedado ao empregador exigir exame de gravidez no ato da admissão ou da permanência no emprego. Então, quando ele é contratado, ele não pode pedir um exame de gravidez, enquanto ela está trabalhando, ele não pode pedir um exame de gravidez. Mas e na demissão? A CLT é omissa, a CLT nada fala. Muitos interpretam no sentido de que se a CLT não proibiu, não cabe ao intérprete proibir. Se a intenção do legislador fosse proibir o exame de gravidez no ato da demissão, ele simplesmente teria colocado ali. Por que ele não colocou no artigo 377-A da CLT a vedação também no ato da dispensa? Simplesmente porque a intenção do legislador foi proibir no ato da contratação e da permanência, para que não evitasse essa empregada, por estar grávida, ser contratada ou que ela fosse dispensada exatamente pelo fato de estar grávida. O argumento principal que defende essa tese é no sentido da segurança jurídica, é um zelo do empregador. O empregador, ele não tem como saber se a empregada está grávida, a não ser que ela faça um exame. Então, como que ele faz? Para depois não sofrer uma ação judicial pedindo a reintegração. Tá, eu vou demitir essa empregada, mas eu peço para ela realizar o teste de gravidez. Se der positivo, eu não dispenso, porque ela está grávida, ela adquiriu a estabilidade. É uma boa-fé do empregador ao pedir esse exame de gravidez, exatamente para se ela estiver grávida, depois ele não ter que reintegrá-la ou indenizar pelo período da estabilidade. Mas, por outro lado, esse pedido de exame de gravidez, ele fere o direito à intimidade da empregada. Então, existem esses dois pontos contrapostos e exatamente cada um defendendo uma tese, a gente não chega numa decisão. A doutrina e a jurisprudência majoritária têm entendido que o empregador não pode exigir no ato da dispensa que a empregada realize esse exame, mas ele pode solicitar. Se o empregador solicitar que a empregada realize esse exame de gravidez no ato da dispensa e ela se recusar, depois ela não pode pedir a reintegração, porque é como se ela tivesse renunciado ao direito à estabilidade dela. Então, se o empregador solicita que ela faça o teste de gravidez e ela se recusa, a doutrina e a jurisprudência majoritária entendem que ela renunciou. E a empregada dispensada grávida, ela tem direito à reintegração ou uma indenização correspondente ao período estabilitário? Depende. Imagine na seguinte situação. A empregada, de nome Irene, ela foi dispensada quando ela estava com 1 mês de gravidez, mas ela nem sabia. Estava muito recente, ela não sabia que estava grávida. Foi dispensada, não foi solicitado nenhum exame de gravidez, foi dispensado, vida que segue, recebeu as verbas rescisórias, tudo certinho. E aí fez o exame e descobriu que estava grávida já com 2 meses de gestação. E aí, pelo o teste de gravidez, apareceu que, pelo tempo de gravidez, ela engravidou durante o contrato de trabalho. Ela tem direito à estabilidade? Sim, já vimos que sim. Então, essa empregada, com 2 meses de gestação, ajuiza uma reclamação trabalhista pleiteando a sua reintegração ao emprego. E quando sai a sentença condenatória, a sentença saiu quando o filhinho dela estava com 1 mês. Então, 1 mês após o parto, ela ainda está dentro do período estabilitário. Nesse caso, em regra, o direito da empregada é o de reintegração e não o direito à estabilidade, porque a garantia é de emprego e não é uma garantia econômica. Então, em regra, ela tem o direito à reintegração e não à estabilidade, não à indenização, desculpa, salvo se essa reintegração ela for desaconselhável ou impossível. Imagine que a empresa tenha sido extinta ou haja alguma animosidade entre as partes. Nesse caso, a determinação do juiz vai ser de indenizar. Mas, em regra, se estiver dentro do período estabilitário, a empregada tem direito à reintegração e não à indenização. Mas imagine, por exemplo, que a empregada não quer mais voltar a trabalhar naquela empresa. Afinal de contas, é muito melhor você ganhar sem trabalhar do que você ganhar trabalhando. Então, ela tem direito à estabilidade. A lei prevê que, se não for possível a estabilidade, ela recebe a indenização. O que ela faz? Entra com uma ação após completar o período estabilitário. Ou seja, quando o filhinho dela estiver com 6 meses de idade. Ela espera passar esse período de estabilidade e ajuiza a reclamação trabalhista logo em seguida, pedindo o direito à indenização compensatória do período de estabilidade. Ela pode fazer isso ou ela estaria agindo de má fé, abusando do direito? Já temos decisão nesse sentido, inclusive a OJ 399 é firme no sentido de estabelecer que não importa, desde que ela ajuize a reclamação trabalhista no prazo
prescricional de 2 anos contados do término do contrato de trabalho, ela tem direito à indenização. Isso não configura um abuso do direito, porque o prazo prescricional é o mesmo para todo mundo, independente se ela esperou. O prazo prescricional é de 2 anos e ponto. Ela tem esse período para ajuizar a ação. Ah, mas ela agiu de má fé. Não importa, a lei assegura esse direito, ela não queria voltar a trabalhar, a OJ entende que não é abuso de direito e ela pode esperar. E a empresa, quando recebe essa reclamação trabalhista, ela pode reintegrar a empregada? Como eu falei, muitas das vezes a empresa dispensa a empregada sem mesmo ter o conhecimento do estado gravídico dessa empregada. E se tivesse o conhecimento, ele não dispensaria, porque é um direito assegurado. A empresa pode reintegrar? Pode. E aí acontece muito na prática, a empresa, claro, se estiver dentro do período estabilitário, na sua contestação, oferece a reintegração, até porque não tem. Se ela engravidou, o exame prova que ela engravidou durante o contrato de trabalho, não tem o que a empresa alegar, a não ser que ela tenha cometido uma justa causa. Mas fora isso, o que a empresa pode fazer? Ela pode aceitar, reconhecer a estabilidade da gestante e reintegrar. Mas e se a empregada já não quer mais a reintegração e ela não fez o que eu disse, esperou passar, ela já entrou com uma ação e ainda está dentro do período de estabilidade? Se a empresa oferece a reintegração e a empregada recusa, muitos juízes entendem que isso configura uma renúncia à estabilidade. Ora, se o direito da empregada é a estabilidade e é a reintegração e ela não quer reintegrar, ela só quer o dinheiro, muitos juízes entendem que isso configura uma renúncia. E aí ela perde o direito à estabilidade, perde as verbas pleiteadas. Então, muito cuidado. E ainda falando sobre renúncia, claro que a empregada pode pedir demissão. A empregada estável não foi demitida, mas ela está muito cansada, não precisa trabalhar, e aí ela pode pedir demissão? Claro que pode. A gente falou no vídeo sobre resilição contratual, e se você não assistiu, tá aqui em cima, que o pedido de demissão não é um pedido, ele é simplesmente uma comunicação. A empregada não quer mais trabalhar, ela comunica ao empregador a sua vontade de resilir o contrato de trabalho e colocar fim. Ela não fica obrigada a trabalhar até o fim da estabilidade porque ela tem essa garantia de emprego. É uma garantia de emprego, não é uma obrigação de emprego. Só que tem que tomar cuidado para um detalhe. Como ela tem uma estabilidade e ela estaria renunciando à sua estabilidade ao pedir demissão, esse pedido de demissão ele tem que ter assistência do sindicato para que esse pedido de demissão seja efetivado. Então, os empregados que são detentores de alguma estabilidade, quando eles pedem demissão, para que essa demissão seja efetivada, é preciso da assistência do sindicato. E se a gestante engravidar no curso do contrato por prazo determinado? Olha, esse tema, quando a gente acha que já está pacificado o entendimento, vai um TST e começa a bagunçar tudo. Até 2012, o entendimento era de que a empregada que engravidasse no curso do contrato por prazo determinado não adquiria estabilidade, porque a estabilidade e o contrato por prazo determinado são institutos incompatíveis. Se você assistiu a aula de contrato por prazo determinado, que está aqui em cima no card, se você não assistiu, assista lá. Eu falei que o contrato por prazo determinado, ele se extingue com o termo final, com o prazo, quando chega no último dia do contrato, ele se extingue. Então, a estabilidade, ela visa resguardar uma garantia de emprego para evitar que haja uma dispensa discriminatória. São os empregados que, por alguma razão, pessoal ou funcional, seriam vítimas, se não fosse estabilidade, de uma grande demissão. Os empregadores estariam demitindo esses empregados, como é no caso da gestante. Compensa para a empresa ter uma empregada grávida? Ela trabalha menos, ela trabalha mais devagar, ela vai faltar porque vai ter que fazer exame, enfim. Então, para a empresa não é vantagem, contando que não existisse a estabilidade. E aí, vem a estabilidade da gestante exatamente para proteger essa empregada e evitar que ela seja dispensada exatamente por ela estar grávida. Mas quando a pessoa trabalha por prazo determinado e acaba o contrato, ela não foi dispensada porque ela estava grávida, e sim porque o contrato chegou ao seu termo final. Exatamente esse era o entendimento do TST defendendo a incompatibilidade entre os institutos do contrato por prazo determinado e das estabilidades.
Mas em 2012 o TST mudou o entendimento e modificou a súmula 244 no seu item 3, assegurando às gestantes que engravidassem no contrato por prazo determinado, e aqui a súmula não fazia distinção entre contrato de aprendizagem, contrato de experiência, contrato temporário. Qualquer empregada que engravidasse no contrato por prazo determinado, seja ele qual for, adquiria sim a estabilidade. O entendimento era que prevalecia o direito ao pleno emprego assegurado à gestante, a proteção à vida do nascituro, o direito à dignidade humana. Esses direitos eles se sobressaíam em relação ao contrato por prazo determinado e a dispensa não ser discriminatória. Então, em 2012, o TST passou a entender que as mulheres que engravidam no contrato por prazo determinado, independente do tipo de contrato, adquirem a estabilidade. E esse é o atual entendimento do TST, que ainda está lá na súmula 144 no seu item 3. Mas atenção, porque recentemente tivemos uma alteração no posicionamento do TST no informativo 211. O TST julgou um caso de uma empregada temporária. Lembrem que os temporários são regidos por lei própria. Falamos sobre os empregados temporários também aqui no card. Clica ali se você ainda não assistiu essa aula. E os empregados temporários, eles são regidos pela lei 6.019 de 74. O que essa lei estabelece? Dentre várias questões, não pode ser qualquer empregado temporário e o principal, eles são terceirizados, há uma intermediação de mão de obra. Então, se eu tenho uma necessidade temporária de serviço, por exemplo, eu posso contratar uma empresa intermediadora de mão de obra, uma empresa interposta, e ela me forneceu o empregado temporário. Então, imagina que a gente tem que eu vou dar férias para minha secretária. E aí eu entro em contato com essa empresa intermediadora de mão de obra e ela me fornece uma secretária simplesmente para cobrir as férias da minha secretária que saiu de férias agora. Então imagina que a empresa lá me mandou a Irene. A Irene vai trabalhar como secretária com um contrato por prazo determinado, um contrato de terceirização. Ela é empregada da empresa terceirizada e não minha, mas ela vai trabalhar ali cobrindo as férias da minha secretária que saiu de férias. Então fiz um contrato ali para a Irene trabalhar numa empresa por 30 dias. Só que aí a Irene se apaixona por um outro funcionário lá e logo com 10 dias de emprego eles já saem e ela engravida. Com 10 dias de trabalho na empresa. Pelas regras, pela súmula 299, ela adquiriu estabilidade, certo? Porque foi no curso do contrato de trabalho e o contrato temporário é um contrato por prazo determinado, logo de acordo com a súmula 244, item 3, ela adquiriria a estabilidade. Mas o TST entendeu que, como se trata de um contrato de trabalho temporário da Lei 6.019, ela não adquire. Por quê? O vínculo de emprego dela não é com a empresa tomadora de mão de obra, não é com a minha empresa. Ela é funcionária da outra empresa. É um contrato excepcionalíssimo. Pensem, por exemplo, no caso da pessoa que contrata um empregado por um período, vamos supor, desse, né, para cobrir férias de 30 dias, e a empregada engravida, e você depois não vai ter necessidade do serviço dela, porque é uma necessidade excepcional de serviço que você contratou o empregado temporário. Passado aquele período, você não tem a necessidade. E isso trazia muitos problemas para a empresa, porque a empresa, às vezes, era obrigada a manter 2 secretárias, nesse exemplo, a Irene e a minha empregada que saiu de férias, fazendo a mesma função. Então, o TST passou a entender que, no caso do temporário, ele não adquire a estabilidade. Temporário não adquire a estabilidade de acordo com o informativo 211 do TST. E se não bastasse isso, uma decisão da 4ª turma do TST reabriu essa discussão acerca da estabilidade no contrato por prazo determinado. A 4ª turma, analisando a decisão do STF de 2018, que eu mencionei lá no começo do vídeo, sobre o tema de repercussão geral, esse tema de repercussão geral estabelece o seguinte, é o tema 497. A incidência da estabilidade prevista no artigo 10, inciso 2, a linha B do ADCT, somente exige a anterioridade da gravidez à dispensa sem justa causa. Ou seja, esse finalzinho, a dispensa sem justa causa, que causou uma confusão muito grande, porque a 4ª turma do TST passou a entender que esse tema 497 do STF, que tem repercussão geral, ele passou a estabelecer que o único requisito, os 2 requisitos para a estabilidade é a concepção no momento do contrato de trabalho
e a dispensa sem justa causa. Ou seja, quando se fala em dispensa sem justa causa, você está excluindo os contratos por prazo determinado. E aí essa turma, julgando um contrato de aprendizagem, entendeu que não era devido, em razão do entendimento do STF de que para adquirir estabilidade é necessário a dispensa sem justa causa, ou seja, um contrato por prazo indeterminado. Não basta somente que a concepção tenha ocorrido no contrato de trabalho, durante o contrato de trabalho. É importante que esse contrato de trabalho seja por prazo indeterminado. Mas atenção, esse entendimento é isolado da quarta turma. O posicionamento do TST continua sendo no sentido de que a empregada que engravida durante o contrato por prazo determinado adquire sim estabilidade de acordo com a súmula 244, item 3 do TST. Mas é claro que isso vai reabrir discussões e a gente ainda vai voltar àquele momento de insegurança jurídica acerca do contrato por prazo determinado. Para sua prova, engravidou no contrato por prazo determinado, a gestante adquire a estabilidade. Agora pense na seguinte situação. Você contrata a Irene para ser sua secretária. Contratou a Irene, já sabe o que vai acontecer, né? Você contrata a Irene. Aí você começa a perceber uma troca de olhares entre a Irene e seu marido. Passou um tempo, você começou a perceber um pouco mais do que troca de olhares. O que você faz? Pede divórcio? Não, porque a família vem em primeiro lugar. Você vai descontar tudo na Irene. O que você faz? Você demite a Irene. E a sua vontade era de demitir a Irene por justa causa, escorraçar ela da empresa, colocar na carteira de trabalho dela que ela é uma vagabunda, enfim. Mas aí o seu setor jurídico te orienta a não fazer isso, ele fala que isso pode gerar um dano moral, ele fala que como você não tem prova da incontinência de conduta da Irene, e se você não assistiu ao vídeo de justa causa, o card está aqui em cima, você não tem prova e ele te orienta a dispensá-la sem justa causa. E aí você dispensa a Irene sem justa causa. Só que a Irene fica muito revoltada, porque ela perdeu o emprego que ela tinha e perdeu a oportunidade de ficar dando em cima do seu marido. E aí o que ela faz? No dia seguinte que ela recebeu as verbas rescisórias, ou seja, 11 dias depois que ela foi dispensada, ela pega todo esse dinheiro que ela recebeu de rescisão, faz uma superprodução e leva o seu marido para o motel e ainda paga a conta, champanhe, tudo muito luxuoso, com o dinheiro que ela recebeu da rescisão, só de raiva, só para se vingar. E acontece que a Irene engravida. E aí, depois que ela recebe o exame de gravidez, ela vai lá bater na porta da sua empresa com um examezinho na mão e falar assim, olha só, você não pode me dispensar porque eu tô grávida. E de acordo com o prazo aqui do exame, eu engravidei 11 dias depois, eu ainda estava no aviso prévio e de acordo com o artigo 391A da CLT, eu tenho direito à reintegração. E aí você nem conseguiu se recuperar da primeira notícia e já vem a segunda. E o filho é do seu marido. Brincadeiras à parte, isso tudo é só para você lembrar que ainda que a empregada engravide no curso do aviso prévio, ela tem assegurado o direito à estabilidade. Isso foi muito polêmico, né? Muita gente discutia quando esse artigo foi incluído na CLT, possibilitando a aquisição da estabilidade no curso do aviso prévio, porque alegava-se que muitas empregadas iriam engravidar só para adquirir estabilidade e manter o emprego. É difícil, né? Não vamos descartar essa possibilidade, mas a gente não vai se guiar por uma exceção. E lembre o principal, o aviso prévio, ele prorroga os efeitos do contrato para todos os fins. Enquanto não terminar o aviso prévio, o contrato está vigente, ainda que o aviso prévio seja indenizado, de acordo com o artigo 391A da CLT. Mesmo que o aviso prévio seja indenizado, a empregada adquire a estabilidade. Outra questão importante. Eu falei que estabilidade de gestante é importante, estão vendo vários questionamentos. Tudo isso já caiu em prova da OAB, então por isso a gente faz questão aqui de ressaltar. O nascimento com vida é condição essencial para a aquisição da estabilidade? Olha, o artigo 10, inciso 2, a linha B do ADCT, ele não fala nada. Ele diz apenas que a estabilidade, é assegurada a estabilidade à gestante desde a concepção até 5 meses após ao parto. Não fala que o parto tem que ser de uma criança viva. Ou seja, o entendimento é mesmo que seja um natimorto, a empregada adquire a estabilidade ainda que o filho nasça sem vida. Esse é o entendimento predominante. Agora, atenção para uma pegadinha. Até a 23ª semana de gestação,
se acontecer a morte do filho, é considerado aborto. Então, se o filho morrer até a 23ª semana, ela não adquire a estabilidade. Se o parto for prematuro, mas se for após a 23ª semana, ela adquire a estabilidade ainda que o filho nasça sem vida. Mas caso a morte do filho ocorra até a 23ª semana, é considerado aborto. E aí ela não adquire a estabilidade. Ela vai ter direito à licença remunerada lá do artigo 395 da CLT, que são 2 semanas que a falta é justificada, mas ela não adquire a estabilidade. Então lembra, se o feto morreu até a 23ª semana, e claro, né, se o aborto não for criminoso, ela tem direito à licença remunerada. A partir da 23ª semana, ela adquire a estabilidade, ainda que o filho nasça morto. Mais 2 questões importantes sobre gestante. Primeiro, que se trata de uma estabilidade pessoal subjetiva. O que isso quer dizer? Ela acompanha a gestante para todos os fins. Por exemplo, se o estabelecimento do empregador for extinto, ela permanece com a estabilidade da empregada gestante não se extingue. O que isso significa? Que o empregador vai ter que indenizá-la pelo período restante da estabilidade, porque é uma característica pessoal, não é objetiva, não é em razão de nada que ela faça, é em razão dela. A gestante engravidou, ela tem essa estabilidade subjetiva, essa característica da estabilidade subjetiva, ela acompanha o empregado em qualquer situação, ele não perde essa estabilidade, por exemplo, em razão da extinção do estabelecimento. E outro ponto importante também é que no caso da gestante não é necessário que haja um inquérito judicial para apuração de falta grave para dispensá-la. Se ela cometeu uma falta grave, aquelas do artigo 482, ela pode ser demitida por justa causa, que é a única hipótese em que a estabilidade da gestante permite que ela seja demitida. Sem justa causa não pode, com justa causa pode, desde que ela cometa uma das faltas do artigo 482. E não precisa daquela ação judicial para apuração de falta grave, como acontece no caso do dirigente sindical e do estável decenal gestante, ela pode ser demitida direto. Claro que o empregador precisa ter a prova caso ela ajuize uma reclamação pedindo a reversão. Então não vai, eu acho que ela cometeu isso e vou dispensar por justa causa. Não, o empregador tem que ter prova da falta grave, mas não é necessário a instauração de um inquérito judicial para apuração de falta grave para que se dispense uma empregada estável, a gestante estável. E para terminar, agora é terminar de verdade, não se esqueçam que a empregada doméstica tem direito à estabilidade desde 2006, não é desde a Lei Complementar 150, desde 2006 que a doméstica tem direito. A empregada rural também tem direito à estabilidade da gestante e muita atenção porque a novidade é desde 2017. Os pais adotantes também têm direito à estabilidade da gestante. E atenção que não é só a mãe adotante, o pai adotante, caso ele adote sozinho. Um dos dois do casal, independente se é casal homoafetivo ou heteroafetivo, sei lá se existe heteroafetivo, independente se é casal hetero ou homoafetivo, adquire os pais adotantes a estabilidade. Um deles vai ter o direito à estabilidade da gestante também no mesmo prazo. E no caso da morte da mãe, que tem estabilidade, né? Vamos imaginar que depois de, quando o neném lá completou 1 mês, essa mãe morreu. Aí não é mais gestante, né, a mãe? Quando a criança estava com 1 mês, morreu, ainda tinha mais 4 meses de estabilidade. O que acontece? A pessoa que detiver a guarda da criança mantém essa estabilidade no emprego dela. Então imagine, por exemplo, que a mãe teve um filho, era uma mãe sozinha, mãe solteira, não tinha família, não tinha ninguém. E aí ela teve um filho e por alguma razão o vizinho ficou com a guarda do filhinho dessa mãe que faleceu. Esse vizinho, perceba que ele não tem nenhum vínculo familiar, mas ele deteve a guarda da criança, ele vai ter estabilidade no emprego pelo período restante. Bom, sobre estabilidade gestante, falamos sobre quase tudo, porque se a gente ficar falando de todas as questões de gestantes, esse vídeo fica muito grande. Mas falamos sobre o que pode vir a ser cobrado na sua prova. Se ficou alguma dúvida, deixa aqui nos comentários. Se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva, ative as notificações, porque no próximo vídeo a gente vai falar sobre a estabilidade do empregado acidentado. E se você ainda não me segue no Instagram, comece a seguir, acompanhar, complementar os seus estudos, porque lá também tem bastante vídeo sobre o direito do trabalho.